Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma semana de AgroEffective Live Series, trazendo para vocês lives sobre comunicação, sobre agronegócio, sobre cultura nos finais de semana. A gente vai receber hoje aqui, já está aqui com a gente, o Leonardo Gottens, jornalista, correspondente aqui no Brasil de diversas publicações internacionais. Vamos fazer a conexão com... Em seguida, já começamos esse papo, vou contar um pouquinho da experiência dele nesta questão das informações. Leonardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. E contigo, tá tudo legal? Prazer, tá resolvido tudo aí? Podemos então bater esse papo? Agora sim, tá resolvido. Sabe como é que é, né? Notícia não escolhe hora para acontecer. Não, mas faz parte. Faz parte aqui também, como a gente tem essa flexibilidade, né, das redes sociais, de tudo mais, a gente consegue ir adequando de acordo aí com essas demandas, né? Mas prazer estar falando contigo, né, Leonardo? A gente vai conversar um pouquinho aí, um pouco dessa tua experiência, né, na área especialmente de correspondente de diversos veículos de comunicação do mundo, levando as notícias da agricultura aqui do Brasil para o mundo, né? Queria que tu contasse um pouquinho aí dessa experiência. Legal. Bom, está sendo uma experiência bastante interessante, né, só porque vou ser sincero, quando eu me mudei para Portugal, eu imaginei que talvez tivesse alguma dificuldade nessa questão, né, de informação à distância, produzir conteúdo do Brasil estando longe do Brasil, mas pelo contrário, está sendo uma experiência muito interessante porque as informações hoje em dia, tu não precisa mais estar presente ao lado, em frente à situação para conseguir produzir o conteúdo. As fontes elas estão aí, os meios digitais estão disponíveis e pode-se fazer isso de uma forma muito simples, muito conectada, muito instantânea e está funcionando muito bem. Inclusive com novos veículos que eu estou atendendo, por exemplo, mais um da China, que eu comentava contigo, que é justamente o que eu estava fazendo antes agora, desenvolvendo uma matéria, né, que precisava ir ao ar urgente, envolvia números e tal. Então, tu imagina a conexão. Eu aqui em Faro, no sul de Portugal, o editor está em Lisboa, a sede europeia da agência está em Bruxelas, e eu escrevendo sobre o Brasil. Então, é uma conexão bem interessante. Não, pois é uma rede, né, bem grande de informação, né? Mas fora a questão da China, também tem outros veículos, né, de comunicação que tu também participa, né, correspondendo e levando essas notícias, né? Exatamente. Eu continuo trabalhando no Brasil para o AgroLink, em internet, né? Estou atendendo também a revista Máquinas e Inovações, em formato revista mesmo, né, tradicional. Algumas vezes para a revista Granja também, mas mais trabalhos pontuais mesmo, né? E aí, então, na Argentina, eu estou trabalhando com o portal eFarm News, ele é sediado na Argentina, mas ele é em inglês, ele é voltado para o mercado externo mesmo, né? Então, eu estou escrevendo também sobre o mercado argentino, sobre o mercado brasileiro para a Argentina e sobre o mercado argentino para o mundo também, né? E uma proposta bem interessante que é a Engormix, que é uma rede social, é um misto de rede social com um portal de informações. Ela é voltada especificamente para o mercado de produção de proteína, nesse caso, né? Avicultura, suinocultura, né? Gado de leite, gado de corte, né? Então, eles têm a base deles na Argentina, mas também versões em português, em espanhol, em inglês. E agora, aqui na Europa, estou com a revista Vida Rural, aqui em Portugal, que ela tem versão digital e impressa. Para a revista New Egg International, que a sede é em Londres, mas também tem versão em espanhol, inglês e português. Aliás, português ainda não, chinês.
Quando tiver em português vai ficar melhor ainda. E agora começando, já tinha o AgroPages, que era da China, né? E agora mais esse outro cliente novo, que é a agência Xinhua, da China. Pois é, né? Acho que uma gama variada, né, de países e de veículos, né, como revistas e portais. E o que gera maior interesse neles, assim, que tu vê na agricultura brasileira, no agronegócio brasileiro? Bom, com certeza o agronegócio brasileiro é hoje em dia o carro-chefe, né? É inegável, ainda mais em tempos de pandemia, ficou mais evidente, e vai ficar mais evidente isso para o mundo inteiro, né? E é um mercado que é primeiro mundo, né? Nós sabemos bem disso. Então, tudo o que acontece no Brasil é interessante, desde a parte de pesquisa, passando pela parte legal, né? Vamos dizer assim, de regulação, tanto de mercado quanto de insumos, tudo repercute mundialmente. Se um agroquímico é lançado no Brasil, isso é notícia mundial, isso é referência mundial, né? Se uma safra quebra, como a gente está vendo em vários estados do Brasil, isso é grandemente impactante, né? Principalmente aí porque já estamos falando de cotação, né? Então, eles estão muito de olho nessas duas vertentes, não só mercado em si, mas o que o Brasil está fazendo em termos de pesquisa. Cada veículo tem seu, vamos dizer assim, seu perfil, né? A revista aqui de Portugal, Vida Rural, ela é mais voltada para isso, mais voltada para a busca de inovação e tecnologia, né? Desenvolvimento e tal. Até porque Portugal está bastante atrás do Brasil em termos de agronegócio. Eles ainda têm um longo percurso, eles ainda aqui estão discutindo ainda mecanização, estão discutindo biotecnologia, eles estão ainda muitos passos atrás. E ainda existe uma resistência muito grande do país em apostar em agricultura. Eles ainda não se deram conta, claro, quem já está no meio sabe, né? Mas muitos não se deram conta, a sociedade ainda não viu que isso pode ser uma grande geradora de riqueza e de trabalho, né? Então, nesse caso, eles estão de olho nisso. Como que o Brasil, sendo um país em tantos sentidos atrasado, de terceiro mundo, no sentido de administração dos seus recursos, né, na esfera pública, por exemplo, como é que no agronegócio ele é essa potência que é? Isso aí é uma coisa que, com certeza, interessa para eles, né? E tudo que o Brasil lança, faz, ou decide, tem impacto no mundo inteiro. Pois é, né? Que justamente isso, né? Que o Brasil ele tem essa particularidade do seu agronegócio, tanto que a gente vê agora na própria pandemia, se fala, né, que o PIB do agronegócio sustentou uma queda, amenizou a queda, né, do PIB em geral, e que mostra, né, a importância econômica, né, do nosso setor para a sociedade. E claro que o mundo, né, sabendo disso, fica de olho, e essa participação que faz, levando essas notícias para o mundo, acabam repercutindo, né? Exatamente, exatamente. É até uma forma do Brasil se vender um pouco melhor a sua imagem, porque se nós formos ver em outros sentidos, sem entrar em qualquer mérito político, muito pelo contrário, eu sou totalmente neutro nessa questão política, mas a imagem do Brasil está muito desgastada, né? Algumas coisas por conta do Brasil mesmo, que o Brasil realmente fez errado, e outras são os velhos exageros, como a gente diz por aí, né? Como a gente sempre viu acontecer. Então, o agronegócio disso. Essa história, por exemplo, de que o agronegócio polui, que o agronegócio desmata, isso está só mesmo fechado num círculo pequeno ali de pessoas que usam muito mais isso como promoção pessoal, artistas, né, cantores, atores, eles usam isso para se promover, para passar aquela mensagenzinha de bom moço, né, de que quer salvar os índios, mas não, ele não tem a menor ideia do que realmente é.
ele não tem a menor ideia do que realmente está acontecendo. Então, o público dessas pessoas, que geralmente não é um público consumidor de notícias, né? Eles consomem entretenimento. Então, eles vão continuar com essa ideia, o que o artista disser para ele pensar, ele vai aceitar e vai pensar. Agora, o resto, a sociedade, de fato, que consome informação, que lê jornais, que se informa realmente com algum objetivo e com algum poder de decisão, esses aí, eles sabem exatamente que o Brasil, em matéria de agronegócio, ele tem uma imagem que sustenta, que é realmente muito importante. Pois é, isso que é importante, né, Leonardo, que tu falaste, da visão que se tem, né, que a gente tem muitas vezes, eu acho que talvez o lá fora tem uma visão muito mais certa do nosso agronegócio, que é inclusive aqui dentro do país, né, e como falaste aí, né, a questão de muitos artistas que sem causa de conhecimento acabam falando algumas coisas, não talvez até por uma maldade, mas talvez por um desconhecimento realmente de informação. E essa é a visão que tu vês aí desses lugares sobre o agronegócio, então, que ele tem uma regulação correta, que ele tem atitudes corretas? Com certeza, a gente pode ver isso, e a gente pode ver principalmente pelos resultados. O resultado convence, não adianta, né? O Brasil, com os números que tem, se tornando, por exemplo, o principal exportador, o principal produtor de soja, já era de carne, e uma série de outras commodities, outros produtos, algodão principalmente, né? Lançando tecnologia, sempre na frente. Esse tipo de notícia é o que chega aqui. Principalmente para quem consome informações de qualidade, que nós estamos falando, né? Seja segmentado ou não, mesmo o grande público, mas que sabe o que realmente significa o agronegócio, eles veem o Brasil justamente como isso, como ponta de lança dessa cadeia, e eles sabem que precisam do Brasil, mais até de qualquer outra coisa. Por isso até aquele acordo que chegou a ser costurado no início do ano, né, que agora, como todas as outras coisas estão em suspenso, do Mercosul com a União Europeia, era de olho nisso. A União Europeia, ela precisa da produção da América do Sul, essencialmente do Brasil, né? Falando também da Argentina, Paraguai, mas essencialmente é o Brasil que vai fornecer isso, porque eles são autossuficientes em poucas coisas, eles precisam importar a maioria, e eles sabem onde que eles podem comprar. Pois é, falaste agora da Argentina, né? Passaste um bom tempo por lá também, morando, vivenciando o dia a dia lá, especialmente dessa questão do agronegócio. Como é que tu vê essas diferenças do Brasil e Argentina nos mais diversos pontos aí da agropecuária, do setor como um todo? Também, a Argentina, quando eu morei lá, foram 2 anos, né? 2014 e 2015, deu para ter uma boa ideia assim também, né? Lá já a opinião pública ela é bastante contrária ao agronegócio por motivos ideológicos, né? Ela sequer conhece como funciona, mas ela é contra porque existe um senso comum que permeia a população argentina de que o produtor rural é um latifundiário, como a gente falava antigamente, lembra dessa palavra, né? É um latifundiário que explora, que provoca trabalho escravo e que ele está roubando dinheiro de alguém e roubando impostos. Então essa é a visão média do argentino, né? Mas é o mesmo argentino que idolatra o Estado, que quer receber tudo na mão, né? Que acha que não precisa produzir, que ele vai receber que o Estado vai prover tudo para eles, né? E é por isso que isso explica bastante coisa do que está acontecendo hoje em dia no país, né? Eles ficam esperando de um lugar onde não vai vir, né? Então a Argentina é bem diferente nisso. Apesar disso tudo, a Argentina continua sendo uma potência no agronegócio, porque ela começou antes do Brasil, a revolução agro dela, né? A segunda revolução agro começou bem antes, eles se mecanizaram muito cedo, eles começaram a apostar em biotecnologia antes de nós,
Prova é de que a soja que nós começamos a plantar, a transgênica, era vinda da Argentina de contrabando, né? Depois é que ela acabou sendo legalizada aqui. Então eles começaram tudo antes e começaram a exportar muito, né? Inclusive, se nós formos regredir um pouco mais, ou bastante mais tempo atrás, a Argentina ela foi esteve entre os 10 países mais ricos do mundo, né? Depois, com o advento dos governos populistas, é que ele acabou na miséria que está hoje, né? E só não é mais miséria justamente por causa do campo. Justamente mais ou menos como o Brasil, né? Que também tem essas questões. Inclusive, a gente vê erroneamente, né, ativistas usando a palavra agronegócio aqui como de forma errada, né? Porque agronegócio é apenas a relação de compra, venda, de troca, que inclusive a agricultura familiar, os pequenos agricultores participam também, são parte disso, né? A própria palavra ruralista virou uma palavra pejorativa na sociedade muitas vezes, então é uma visão um pouco limitada, né? Que às vezes é passada por algumas pessoas pelo interesse, mas a maioria dissemina aí com desconhecimento. Leonardo, isso, só um parênteses nisso que você colocou, porque para ver a que grau chega, né, ou a desinformação, ou mesmo até a ideologia, né, as pessoas se deixam levar pela ideologia acima dos fatos. E eu acho que esse que é um grande problema do Brasil, da Argentina, do mundo em geral, né? As pessoas não se baseiam em fatos, elas se baseiam em ideologia. Eu acho que eu concordo com isso, então tá certo, é isso aí mesmo, né? A gente vê, por exemplo, não vou nem mencionar o nome, não está aqui para se defender, mas existem historiadores que são personagens, que são youtubers, que deveriam conhecer exatamente como funciona o agronegócio, falando mal do agronegócio, né? Sem entender nada disso. Então, é uma pena, mas o nosso trabalho é justamente nisso, né? Nós trabalhamos com informações, com fatos, e o quanto melhor nós pudermos fazer isso, mais as pessoas vão ter informação nas suas mãos, vão poder tirar a sua própria conclusão. Leonardo, sei que o tempo está corrido aí, que é meio que uma live de médico hoje, né? A gente está tendo aí pelas notícias que chegam, né? Toda a correria, mas a gente vai marcar outro momento aí que a gente possa, com mais calma, tá conversando com mais tempo também, de repente um horário que o público esteja um pouquinho mais presente, né? Então a gente vai aos pouquinhos aí fazendo, mas nessa live aí hoje, acho que curta, mas com boas e grandes informações. Só te perguntando aí o que são as manchetes futuras, quais são os projetos futuros aí para ampliar cada vez mais esses tentáculos pelo mundo. Foi até uma coisa involuntária, né? As coisas vão acontecendo e precisa se adaptar rapidamente, né? Boa pergunta, porque eu pensei nisso, em comentar, né? Eu acho que falta bastante preparo dos jornalistas e eu estou pensando em algo assim para o futuro também, em trabalhar um pouco a questão da formação. De repente, passar essa minha experiência, junto com outros colegas, que tem muito, como tu mesmo, é um dos casos, né? E passar essa informação adiante, né? Formar novas gerações de jornalistas preparados para lidar com a informação, para não trabalhar com ideologia, para não colocar o que ele acha à frente do que realmente é, né? Fatos acima de ideologias. Os jornalistas precisam se preparar para isso. Então, nós vamos ter bastante assunto pela frente aí, porque vem coisas novas e vamos fazer como eu disse mesmo. Esse aqui é o início, mas vão acontecer outros. Leonardo, só te dizer aí parabéns por tudo, pelo teu trabalho, te conheço aí de longa data, pela experiência que tu tem, pelo trabalho correto que tu fazes, e te parabenizar aí sempre por estar desbravando, né, com ideias novas e com locais novos, podendo levar também o que de bom a gente produz aqui para o mundo, né? Eu te agradecer desde já aí pela participação. Eu que agradeço, grande Nestor, palavras de elogio também, principalmente, deixar registrado, né, para não ficar naquele elogio solto, mas pelo teu empreendedorismo.
Isso é outra coisa que eu vejo que falta muito entre o jornalismo, entre a comunicação, que é falar de uma maneira em que o jornalista não seja só buscando se encostar numa redação, que ele seja o empreendedor, que ele gere também, mais do que informação, gere riqueza e emprego, que é o que tu está fazendo. Por isso, tá de parabéns também. Pode contar sempre comigo. Obrigadão, Leonardo. Só avisando o pessoal, então, amanhã, 5 da tarde, Fritz Holler, presidente da GPTEA, falando sobre ensino agrícola conosco, e a comunicação volta quarta-feira, 18 horas, com o Eduardo Leões, da Rádio Agerte, falando sobre o trabalho especialmente das emissoras do interior. Leonardo, brigadão, até mais. Até mais, abração.